48, nós vamos chegar na segunda tática para enfiar isso na cabeça de um darwinista, que é o cherry picking com espantalho. O que é isso? Você pega só metade de um argumento e espantalha ele, distorce ele para que você possa ter alguma coisa, ter um argumento contra essa metade de argumento distorcido. A gente pode ver aqui, ó. Umas formações extremamente pequenas que não levam a lugar nenhum. E para não leva a lugar nenhum. Isso ainda precisa ser feito no vidro. E o vidro precisa de uma temperatura correta e alta para liberar essas pequenas partículas de borosilicato, que é do próprio vidro, que não existe também na natureza. Não existe na natureza! O vidro não existe na natureza. Então, olha, vamos ver do que é feito o vidro, né? Eu não sei do que o Jaquetinha acha que o vidro é feito. Vidro é um sólido amorfo que é formado por dióxido de silício, sílica, e outros aditivos que podem ser fundentes, ou seja, são substâncias que são adicionadas para baixar o ponto de fusão, ou podem ser aditivos que vão dar umas propriedades específicas, por exemplo, vão dar uma maior resistência ao calor, com vidro que você pode botar no forno, vão dar uma maior resistência a choque, né? Mas, de base, a maioria da concentração de vidro é dióxido de sílica, tá? então, olha que interessante. Percebe que o argumento do Dr. João foi sobre borosilicato, vidro de borosilicato. Você notou ele falando sobre borosilicato em algum momento? Não, ele cortou o argumento pela metade, tirou o boro e ficou só com o silicato. Aí ele passa esse tempo todo batendo num espantalho de que o Dr. João havia dito que não existe silicato na natureza. Olha só. Vamos lá. Ele falou o seguinte, isso aqui, no laboratório, seria uma fraude, tá? Por quê? Porque você precisa que o vidro libere partícula de silicato, tá? Olha. Para catalisar a reação. Então percebe que o Dr. João fala de borosilicato e ele distorce o argumento, corta o boro e fica só com a parte do silicato. E para não dizer que ele não cita borosilicato, aqui em 52 e 20, ele vai falar de silicato, inclusive o pessoal todo no chat ali que entende menos ainda, dizendo, não, silicato, é silicato mesmo. Aí olha como ele fala do borosilicato. E também alguns vidros para aplicações específicas, como por exemplo, borosilicato, você vai adicionar boro. Outras coisas são adicionadas para ter propriedades, né? Mas enfim, esse não é o ponto. Mas o ponto... Então olha só, o argumento é sobre borosilicato. Ele diz, pode ser que alguém adicione boro ali para propriedades específicas, mas esse não é o ponto. Só que acontece que esse é precisamente o ponto. Esse é precisamente o argumento do Dr. João, que é baseado naquele meu segundo vídeo. O que significa que nem ele, nem o público aqui falando de silicato faz a menor ideia do que eles estão falando. E isso, na verdade, é bem triste para divulgadores científicos, né? Isso que ele tá dizendo que não é o ponto, é mais ou menos a mesma coisa de você ver uma receita com bicarbonato de sódio para fazer o bolo crescer, e você diz, não, bicarbonato não é o ponto, o que importa é o sódio, o bolo vai crescer do mesmo jeito, né? Confia. Ou você quer descolorir o cabelo com água oxigenada, mas o oxigenada não é o ponto, usa água. Ao invés de beber leite de vaca, o de vaca não é o ponto, bebe leite de magnésia pra ver o que vai dar. Enfim, dava pra passar o dia todo fazendo piadinha disso, só que daí vai fugir do escopo do vídeo, né? Então, a natureza da argumentação é justamente você cortar a argumentação pela metade, pegar só um pedacinho que te interessa e distorcer isso ainda. Aí depois de muito espantalho e ad hominem aqui, em 1 hora, ele vai tentar usar um apelo ao ridículo, que na verdade vai se passar por ridículo, olha só. Por quê? A gente já falou que sílica está aí na natureza. Ó, sílica está aí na natureza. De boro, silicato de boro, estão aí na natureza. Ó, silicato de boro, gratuitamente, estão aí na natureza. Será que o teflon está aí na natureza? Eu não sei. Eu acho que talvez o sociólogo encontrou algum minério... Ele diz, a sílica tá aí na natureza, é um dos minerais mais comuns que existem. Isso é verdade. Aí ele diz, o Dr. João tá argumentando que o teflon é melhor. Será que o teflon existe na natureza? Aí olha o que passa na cabeça desses caras. O teflon foi usado e foi mais fidedigno justamente porque ele não reage. Diferente do borosilicato, que deveria não reagir, mas tá reagindo e tá catalisando. Então, pra que você iria querer colocar teflon ou que tivesse teflon no mundo prebiótico, se a ideia dele é justamente não reagir? Aí ele diz ali ainda que o vidro de borosilicato existe na natureza, né? E aqui é mais um apelo à ignorância, que na verdade isso aqui seria uma falácia da composição. Porque existem alguns minérios na natureza, como a turmalina, por exemplo, que possuem traços de trióxido de boro. Menos de 1%. A nível de comparação, veja aqui, ó, vidro de borosilicato. A composição do vidro de borosilicato industrial, laboratorial, usa 13% de trióxido de boro, enquanto os minerais têm menos de 1%. Na composição dos minerais, ainda tem mais de 20% de impurezas, o que deixa a concentração de trióxido de boro mais de 15 vezes inferior e ainda numa porrada de impureza. Por exemplo, aqui, ó, olha a fórmula da turmalina. Dá um zoom aqui pra você. Olha onde tá o trióxido de boro aqui. Olha o mais aqui, a impureza. Então, além da concentração do trióxido de boro ser 15 vezes menor, alguns outros minérios aqui, como por exemplo o cálcio, o sódio, o magnésio, eles ainda são altamente reagentes com outras biomoléculas, building blocks da vida, como por exemplo o fosfato, e ao se unir com o fosfato, eles precipitariam o fosfato, inibindo a formação prebiótica. Nada disso existe no vidro de borosilicato purificado, no mais alto grau exigido pelo mercado, com concentrações absurdas de trióxido de boro. Como se não bastasse, e nesse ponto aqui eu não vou nem exigir muito, porque precisaria ter um fundamento pelo menos de química para saber disso, a estrutura química
estrutura do vidro de borosilicato laboratorial é completamente diferente, não tem nenhuma relação com a estrutura química dos minerais que contém boro na natureza. E esse é o problema de palpitar coisa que não entende. Ele mesmo falou, num dos cortes aí que vocês viram, que o vidro de borosilicato, o vidro de maneira geral, ele tem uma estrutura amorfa. O que significa, na prática, ligações químicas menos rígidas do que a estrutura cristalina altamente ordenada, complexa, truncada, com ligações fortes e estáveis, presente na turmalina, por exemplo. O que nos traz para um quarto ponto, além da composição, a pureza e a estrutura, essa estrutura ainda prejudica a solubilidade. Essa estrutura amorfa do vidro de borosilicato, não ordenada, é muito mais facilmente deteriorável do que as estruturas cristalinas altamente ordenadas, truncadas, estáveis e complexas dos minerais. Pensa assim, só para você entender, para não ficar tão complexo aqui. O que é mais fácil? Você tirar um tijolo de um amontoado de tijolos ou tirar o tijolo de uma casa já construída, ordenada, organizada? Pegar um tijolo qualquer do amontoado é muito mais fácil. E é precisamente essa a comparação. A gente chama isso de lixiviação, que é a dissolução de componentes solúveis de uma substância sólida. O vidro de borosilicato industrial laboratorial é milhares de vezes mais susceptível à lixiviação do que o cristal de sílica que contém boro na natureza. Isso além da concentração 15 vezes maior, da pureza máxima da estrutura, né? Enfim, daria para apontar muitos outros casos aqui, como por exemplo, a superfície de contato do borosilicato no vidro é muito maior porque está ao redor do negócio todo. No laboratório você tem condições controladas para chegar exatamente no que você quer, não tem toda a flutuação que existe na natureza. E dá para continuar infinitamente, mas já ficou claro aqui a falácia da composição. Isso é, se existe na natureza minerais raros, com quantidades irrisórias de boro, cheio de contaminantes em estruturas altamente ordenadas, truncadas, estáveis e complexas, que impedem quase que completamente a lixiviação, tornando a solubilidade iônica praticamente zero, então, aí que entra a falácia da composição, quantidades 15 vezes maiores de borosilicato, mais altamente purificadas, concentradas, tanto quanto possível em uma estrutura amorfa, facilitando a lixiviação com alta solubilidade, se torna totalmente aceitável num cenário prebiótico na cabeça desses caras formatados. Bem, o golpe tá aí, cai quem quer. Aí é sério, voltando aqui no vídeo, ele vai passar mais meia hora fazendo gracinha, piadinha e ad hominem até chegar em 1h20, 1h10. E aqui nós vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto aqui, eu acabei esquecendo, porque tem muita coisa, seria interessante aqui, ó, ele vai fazer uma descrição daquele artigo que eu mostrei no meu segundo vídeo, e ele vai focar aqui num cherry picking bem pequeno, um pedacinho bem pequeno da introdução, dizendo que os resultados mostram uma diferença importante de rendimento. Ele não vai ler essa parte de diferença importante, ele vai dizer que a diferença foi só no rendimento, isso é, formou tudo que tinha que formar, só um pouquinho a menos. Essa é a ideia que ele vai passar. Obviamente ele não vai abrir o artigo, né? Esse aqui, eu já passei desse artigo, não vou passar nele tudo de novo, mas ele não vai dizer que não é só rendimento, ele não vai contar para o público dele que vários desses compostos, 17 para ser preciso, jamais se formaram sem borosilicato, por exemplo, isso aí ele não vai. Ele não vai mostrar o quanto que é esse rendimento na prática, isso aqui ele não vai mostrar nada disso, porque o importante é deixar o público mais cego quanto possível. Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque o sol já está quase se pondo, então para dar tempo de falar pelo menos mais um tópico, eu vou pular direto para a terceira tática, a parte que ele está falando do modelo atmosférico. O que significa oxidante? Significa que a gente tem oxigênio na forma gasosa. Então, olha que interessante. Eu não vou me ater ao fato aqui que ele dá uma explicação, uma definição de oxidante sem pé nem cabeça. Uma atmosfera oxidante não precisa de oxigênio em forma gasosa. Isso é bem básico na química, para falar a verdade. Para deixar assim bem simples de entender, você pensa que uma atmosfera oxidante é aquela que tem potencial de roubar elétrons das moléculas orgânicas que estão se formando na Terra prebiótica. No contexto da química prebiótica seria isso. E o que isso influencia? Quando a atmosfera está roubando os elétrons dos compostos químicos que estão surgindo hipoteticamente na Terra prebiótica, as moléculas que estavam ligadas, elas se rompem, inibindo a formação de complexos orgânicos, que é o que se esperaria na química prebiótica. É por isso que nenhum experimento de química prebiótica nunca, jamais vai permitir uma atmosfera oxidante com ou sem oxigênio. Interessante que o próprio livro que ele está lendo aqui, isso aqui não é um artigo, isso aqui é um livro, né? Ele vai ler aqui em cima falando dos modelos, depois ele vai ler aqui embaixo falando do experimento de Stanley Miller, mas ele vai pular esse parágrafo aqui, propositalmente, imagino, que diz assim: no entanto, a natureza desses gases atmosféricos, se era redutora, neutra ou oxidante, é controvérsia, para dizer o mínimo. E é aqui que eu vou me ater à terceira tática, que é: imagine o mundo possível que você quiser e fique com o que mais te agradar. É assim que esses caras fazem ciência. Olha a descrição dele. Aqui está dizendo, finalmente, a Terra esfriou o suficiente, né, para a gente conseguir, para se formar esses halogen-bearing minerals, para se formar esses minérios que têm halogênios, o vapor de água começou a condensar da atmosfera, né, então começou a se formar os oceanos e tal. Porque como vocês podem ver aqui, o modelo atual da atmosfera é uma atmosfera que tem mais monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água, né, nitrogênio. E o modelo que foi usado pelo Stanley Miller e pelo Harold Urey, hoje em dia... Aí depois ele vai falar que hoje sabe que não era bem assim. Enfim, perceba que eles gostam do termo modelos. Mas eu nunca vi nenhum deles dizendo o que é um modelo. Modelos são representações
simplificadas, usadas para explicar sistemas ou fenômenos quando faltam evidências diretas sobre isso. Isso aí, eles servem para preencher as lacunas de conhecimento com pressupostos e evidências indiretas. O modelo é mais ou menos assim: olha, eu não sei como que era, mas se fosse desse jeito aqui, que é o modelo, explicaria os meus pressupostos e determinado conjunto de evidências. Por exemplo, você chega numa cena de crime e tem uma arma no chão e um buraco de bala na parede. Aí você diz assim: ó, eu não sei o que aconteceu, mas aí você cria um modelo. Esse buraco foi feito por essa arma no momento do crime. Porque se for assim, isso explicaria determinado conjunto de evidências. Não necessariamente todas. Portanto, é a partir desse modelo que eu faço todas as minhas análises. Entende? Isso é mais ou menos o que é um modelo na ciência. Se existe um modelo, é porque nós não temos fatos concretos. Senão, não precisaria de um modelo, era só afirmar um fato. Nós não temos um modelo hoje que diz que existe oxigênio na nossa atmosfera. Porque isso é um fato, então não precisa de um modelo. A atmosfera prebiótica não ter oxigênio é um modelo. Na verdade, tem vários modelos, mas como eles precisam que a vida surja em qualquer um desses modelos, a grande maioria deles assume que não tem oxigênio na atmosfera prebiótica. Então, assim são os modelos, mas não evidências diretas sobre isso. Esses modelos explicam algum conjunto de evidência de material não oxidado em camadas do adiano e do arquiano? Explica. Explica todos? Não. Por quê? Porque existem muitas evidências de material oxidado nas rochas do adiano e do arquiano. Aqui daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre isso, e eu acho interessante, um dia eu ainda vou fazer, só contando como que os modelos atmosféricos mudaram com o passar do tempo. Por exemplo, o Oparin e Haldane proporam esse modelo altamente redutor, mas desde a década de 70 já, Davidson, entre outros, eles disseram: não pode ser, não existe absolutamente nenhuma evidência para isso. Na verdade, existem evidências muito antigas, como os red beds, por exemplo, que são complexos de hematita oxidada, né, que é um óxido de ferro, inclusive muito anteriores ao GOI, que seria o grande evento de oxidação. É claro que muita gente começou a dizer: não, mas isso eram locais específicos, não era para o mundo todo, para não estragar os modelos. Mas evidência tem. O próprio atual, né, o James Farquhar, ele é conhecido pelas assinaturas isotópicas de enxofre oxidado. Isso já lá no arquiano, onde supostamente teria surgido a vida. E vários outros, como o Clare, o Johnson, o Moto, várias pessoas fazem pesquisa nessa área e descobrem muitas evidências de oxidação no arquiano, onde a vida supostamente teria surgido. E claro que para defender o modelo, muita gente argumenta que isso era local e não global. Só que existem alguns modelos, como por exemplo o Brinkman, ele recalculou os níveis de oxigênio primitivo e ele descobriu que não existe como em nenhum momento da Terra ter tido menos do que 20% do oxigênio livre atual da nossa atmosfera. E isso calculando por baixo. E muito antes de existir qualquer organismo para fazer fotossíntese. Inclusive tem um artigo super recente, que não vai dar tempo de passar ele inteiro, de 2011 aqui só para vocês verem. Passar bem por cima ele aqui, mas ele diz o seguinte: ele comparou a proporção de sério trivalente com sério tetravalente nos zircões das magmas do adiano, e ele chegou à conclusão que elas estavam todos oxidados, lá no adiano. E ele diz que a fugacidade de oxigênio, que não é necessariamente o oxigênio, mas é uma medida de oxidação, eles já eram similares lá no adiano até o arcadiano com os do tempo presente. E isso em 4,35 bilhões de anos atrás. Isso é, quando a Terra tinha supostamente menos de 200 milhões de anos. E ele diz que esse nível de fugacidade da magma do adiano não teria de forma alguma resultado numa atmosfera redutora, nem mesmo neutra. E esse artigo tem bastante coisa para explorar, eu quero passar bem rápido aqui porque o sol já está se pondo mesmo, mas olha que interessante que ele fala aqui no finalzinho. Ele diz que os gases possíveis, e aqui ele está criando mais um modelo, ele não está dizendo, ó, eram esses gases que estavam lá, ele está formando mais um modelo. Ele diz que eram esses daqui: dióxido de carbono, enxofre, água e nitrogênio. E olha que interessante como que ele termina esse artigo. Uma atmosfera com essa composição é conhecida por produzir uma abundância pequena de açúcares e especialmente de aminoácidos e nucleotídeos. Aí ele diz: se for necessário uma atmosfera altamente redutora para a origem da vida, então ela teria que ter acontecido excepcionalmente cedo no nosso planeta. Aí depois aqui ele vai dar uma ideia, uma hipótese de como isso poderia ter acontecido nesses 200 milhões de anos iniciais do nosso planeta. Mas depois disso, com certeza a atmosfera já era oxidante. Isso é, depois disso a vida não surgia mais. E não importa o quanto chore, esses são os dados, não as opiniões. Essa história bonitinha que eles te contam no YouTube, isso é coisa só de YouTube mesmo. Cientistas de verdade são muito humildes em fazer essas conclusões absurdas de não, a gente tá muito próximo da origem da vida, de entender a origem da vida. Tem alguns aí, como o Leroy Cronin, né, o Lee Cronin, que falou há 20 anos atrás que em 5 anos ia criar vida. Depois repetiu há 11 anos e há 4 anos atrás repetiu de novo. E é sempre daqui 5 anos. Porque eles estão, na verdade, muito, muito longe. Só esse pessoalzinho do YouTube que, por não entenderem nem o que é química prebiótica, tanto é que defendem o uso de água destilada nisso, ficam dizendo que estão perto, quase chegando. Mas a verdade é bem diferente disso. No YouTube, todos eles defendem unicamente a origem oceânica da vida. O problema é que existem pelo menos 50 modelos de origem da vida. E cada um refuta o outro. E só isso dá pra ter uma ideia bem grande do quão longe esse pessoal tá da origem da vida. Por exemplo, nesse vídeo tem uma parte que o Francesco
Francesco acusa o Dr. João e eu de não saber o que é fonte hidrotermal, porque só faz 20 anos que descobriu. Isso aí, de fato, foi uma febre uns 20 anos atrás. Mas hoje em dia está sendo cada vez mais abandonada, precisamente porque não explica nada. Isso aqui é um artigo da Nature, tá? Mostrando que a origem oceânica não faz o menor sentido. A água é essencial para a vida, mas isso quebra o DNA e outras moléculas-chave. Então, como a primeira célula teria lidado com uma substância tão perigosa e necessária? E esse artigo é bastante interessante, porque ele mostra que a maior parte das biomoléculas necessárias que tem mais sucesso de polimerização é em seco, justamente por causa do princípio de Le Chatelier, princípio do equilíbrio químico. E ele ainda diz assim, ó, essas moléculas elas não conseguem ser nem sintetizadas em condições que imitam a água do mar, que é aquilo que eu já mostrei. E é por isso que muitos pesquisadores abandonaram essa ideia de água do mar, de origem oceânica, porque embora ela seja fundamental para a vida, ela também destrói os componentes da vida. Ela é fundamental para a biologia, mas ela destrói a química, que vem antes da biologia. Aí ele explica o problema do princípio de Le Chatelier aqui, e aqui tem uma frase interessante do Shapiro, Robert Shapiro. Ele diz assim, na química de carbono, a água é um inimigo que deve ser excluído tão rigorosamente quanto possível. Eles precisam fazer muito malabarismo para conseguir alguma coisa em água. Não é que é impossível, mas é impossível numa realidade prebiótica. E tem muita coisa aqui, eu vou passar meio por alto aqui, mas ele diz que muitas reações simplesmente não conseguem acontecer dentro de um oceano. E a ideia que ele defende seria uma ideia de surgir em poças d'água, que são muito mais raras e precisariam de condições muito mais específicas, mas resolveria parcialmente o problema da água. Sutherland diz assim, você pode dizer com certo grau de confiança que nós precisamos estar na superfície, não podemos estar dentro do oceano e nem 10 km para dentro da crosta. Quer dizer, necessariamente vai precisar passar pelo problema da atmosfera. Esse artigo aqui é muito interessante, mas não vou passar por ele inteiro. E é interessante que nesse mesmo vídeo o Francesco fala que o Hércules apresentou uma ideia inovadora, toda cheia de não sei o que seria do metabolismo primeiro, que na verdade é bem antiga e tem pouca credibilidade na academia. Esse artigo aqui também é bastante interessante. O Bernhard, ele diz assim, a hipótese do mundo do RNA, a pior teoria para a evolução da vida, exceto por todas as outras. E isso aqui é bastante interessante, ele aponta vários pontos que o mundo do RNA fracassa, e só para deixar claro, o mundo do RNA é o oposto do metabolismo primeiro. Ele diz assim, o mundo do RNA ele não explica nada, é horrível, mas é melhor do que todas as outras juntas. Ele ainda fala aqui especificamente sobre a hipótese do metabolismo primeiro, das proteínas terem surgido primeiro, e ele diz assim, enquanto seja teoricamente possível, essa hipótese é provavelmente improvável, enquanto a do mundo do RNA, mesmo que longe de perfeita ou completa, é a melhor que a gente tem atualmente. Então, quando você vê um cara dizendo, não, a origem da vida está quase explicada, a gente está bem perto, está quase lá, você pode ter certeza de uma coisa, esse cara não entende nada de química prebiótica, nada. Só leu artigos igual o Francesco e o Alisson ensinaram no último vídeo, né? Põe na inteligência artificial, não usa o cérebro um segundo nem para dividir 6 por 8 para descobrir o percentual de um gráfico. Exclui tudo que não interessa, pega só o trechozinho que interessa. E é por isso que ele simplesmente não abre os artigos. Mostra aqui só um picotadinho da introdução, o sol já está bem perto de se pôr aqui, então eu vou acabar por aqui. Mas aqui na frente, ele vai pegar esse artigo que eu mostro no meu vídeo e vai fazer um malabarismo, que é aqui que o Hércules fala que a cistina, né, se forma aqui nesse composto, nesse frasco, e dali surge também a ferroxidina, que ele confundiu com ferredoxina. E ele faz um malabarismo para tentar contorcer, e no fim, continua sem ler o artigo. Mas infelizmente não vai dar tempo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Com um pouco de sorte, esse vídeo vai pro ar domingo, ou então na segunda. Em suma, então, aqui estão 3 das principais estratégias usadas para fazer a lavagem cerebral para as pessoas acreditarem na evolução química. E no darwinismo como um todo. Quando não tiver competência para atacar o argumento, ataque a pessoa, picote o argumento dela e distorça tanto quanto possível para conseguir combatê-lo, e escolha o cenário que você quiser, com a composição que você quiser, do jeito que você quiser, e tome isso como verdade, para embasar todos os teus pressupostos prebióticos. Nós chegamos num nível que quando esses caras falam alguma coisa de um artigo, a primeira coisa que a gente pode ter certeza é que o artigo fala o oposto. Infelizmente, esse é o nível do debate brasileiro. Não vou fazer hack dos outros vídeos, porque se esse é o nível daqui, os outros vão seguir mais ou menos a mesma coisa. Eu nem vi os outros, pra falar a verdade. Mas se você tiver interesse, assista esse vídeo, assista os meus e simplesmente compare a exposição dos artigos. Fiquei muito orgulhoso porque muitos dos meus inscritos já conseguiram fazer isso, e esses cortes que me enviaram foi justamente inscritos que conseguiram apontar os erros e falácias daqui. Se você for ver esse vídeo, assista com fone de ouvido, porque tem muito palavrão e xingamento. E é isso, deixa eu me preparar pro sábado aqui. Deus abençoe vocês e até mais.